Olá, estamos ao vivo, mais um dia, sejam bem-vindos à live de hoje. E o tema de hoje é: por onde começar na ergonomia? Débora, eu quero atuar com ergonomia, tô gostando dessa área, enfim, por onde que eu começo, né? Por onde que eu começo para eu atuar com ergonomia? Então, se você é iniciante, se você está querendo começar, se você está começando a olhar para a ergonomia, essa live é para você. E também para quem já está aí na carreira há mais tempo, por que não, né? A gente sempre aprende alguma coisa nova. Então, a gente vai falar sobre isso, por onde começar na ergonomia, tá? Né? Eu sei que muitos que estão aqui são iniciantes, são aspirantes à ergonomia, né? Em ergonomia. Então, eu vou dar o caminho que eu gostaria que tivessem me dado quando eu comecei, né? Porque nem todo mundo decide, né, rápido, é isso que eu quero e já começa. Às vezes a gente se descobre no decorrer da carreira, né? Então, eu vou dar dicas, insights para os iniciantes. Claro que quem tá na estrada aí também se beneficia sempre de alguma coisa. Então, são todos bem-vindos, mas o foco é para quem está começando hoje, tá? Vamos começar do começo, né? Quem que pode atuar com ergonomia? Que eu sei que essa pergunta vai surgir, então eu já vou responder, né? Veja, a ergonomia ela é uma profissão multidisciplinar, tá? Não é uma profissão como fisioterapeuta, que só o fisioterapeuta pode exercer, engenheiro de segurança, que só o engenheiro de segurança pode exercer. Não, a profissão, né, de ergonomia, ela, na verdade, ela não é nem regulamentada. A gente chama de profissão, mas ela não é uma profissão regulamentada. Ela é uma profissão informal ainda aqui no Brasil. E quem que pode atuar? Ela é multidisciplinar, não tem uma graduação, um profissional, uma pessoa que pode especificamente atuar. Ela é aberta, tá? Ela é multidisciplinar. Então, qualquer profissional que tenha uma graduação de nível superior, ele pode começar a se capacitar em ergonomia e começar a atuar com isso quando ele se sentir preparado, quando ele sentir que já entende ali do assunto para começar a prestar os serviços para as empresas, tá? E o foco da ergonomia é a prevenção, a gente agir na prevenção para evitar doenças ou acidentes do trabalho, né? Em todos os setores aí, industriais, administrativos e etc, tá? Um ponto engraçado que em alguns países é uma profissão regulamentada, que você precisa fazer uma faculdade. Por exemplo, eu estive no Congresso de Ergonomia na Itália, no Congresso Internacional, e lá, conversando e fazendo amizades, eu descobri que o ergonomista da Itália é o técnico della prevenzione, algo nesse sentido. Eu sou péssima com línguas, mas é técnico da prevenção. Existe uma graduação de 5 anos lá na Itália, que o profissional que se forma é equivalente a gente que atua com ergonomia aqui, em outros países que não é regulamentado também. Só que muitas pessoas ouvem isso, não é uma profissão regulamentada, então ou não é valorizada ou não paga bem, muito pelo contrário. Como ela não é uma profissão regulamentada, ela é pouco explorada ainda, né? Você vai lá, quero fazer uma faculdade, quero estudar. Você vai ter uma lista gigantesca de graduações, de cursos e de profissões. A ergonomia não tá lá, então ela é pouco difundida, só que a gente tem 5 milhões de empresas, tirando as MEI, que precisam de ergonomistas, de profissionais da ergonomia. Então ela é uma área muito valorizada, pouco explorada, muito bem paga, mesmo sem ser uma profissão regulamentada. Então, se você de repente ouviu isso, não é uma profissão regulamentada, então não é bom, ou achou isso, né, por não ser, muito pelo contrário, né? Tem muitas profissões regulamentadas, que tem um conselho, que estão saturadas. Por quê? Abriu uma faculdade na minha cidade que tem esse curso e a minha cidade é pequena. Já aconteceu onde eu morava, por exemplo, né? Os cursos que abriram lá naquela cidadezinha, todos estavam saturados de profissionais, né? Essas profissões. Então, assim, é uma área que quem está disposto a vestir a camisa e ingressar é uma área muito próspera, está em constante crescimento, né? Sempre tem alterações nas normas que tendem a vir, né? Estão favorecendo para mais campo de atuação ainda na ergonomia.
Quando a gente fala sábado sobre mercado de trabalho, vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse universo de atuação, tá? Hoje a gente vai focar sobre como começar. Débora, já sei que eu posso colocar meu pezinho ali na ergonomia, né? Já sei que eu posso atuar, que é uma área multidisciplinar. Como que eu faço para me capacitar, né? Tem vários cursos, tem pós, tem curso de capacitação, tem várias opções que eu não posso falar para você, isso é melhor ou isso não é, né? Primeiro, porque eu não conheço todos os cursos, eu fiz muitos cursos, mas não fiz todos. E também porque eu não quero puxar para nenhum lado. Mas o que eu vou te dizer de dica para você acertar, independente do que você escolher, de onde você escolher para se capacitar em ergonomia? Se capacite com professores, com instrutores que vivem de ergonomia, que de fato atuem com isso. Por quê? De teoria, você pode estudar sozinho. Você pode ir lá no seu livro, comprar um livro, ler normas, ler artigos e estudar sozinho. Então, teoria, você consegue estudar sozinho. Se você vai investir em uma capacitação de ergonomia para começar a atuar, procure profissionais atuantes no mercado, né? Porque a gente sabe que tem muitos cursos e tudo mais, até mesmo pós, que são muito teóricas. E aí o aluno vai lá e vê um monte de teoria, quando ele vai para uma empresa para aplicar em campo o que ele aprendeu, ele não consegue, porque o passo a passo da aplicação da vida real do campo de batalha não foi entregue para esse aluno. E isso é uma queixa da maioria dos meus alunos. Quem é meu aluno aí, ou alguém que já sentiu isso, manda aí na caixinha, porque eu vou compartilhar se é verdade que acontece isso, que é muita teoria. Eu cansei de fazer zilhões de cursos teóricos, muito bonito lá no papel, mas na vida real não dava certo, né? Então, assim, a gente precisa da prática. Eu preciso, vocês precisam. A melhor forma de aprender a prática é praticando. Todo mundo sabe disso, eu sei disso, você sabe disso. Mas como que você vai começar a praticar sem alguém ter te passado sobre essa prática? Como que funciona, né? Como que você vai fazer? Então, é importante você ter alguém do seu lado que, de fato, vai te mostrar a prática da atuação, tá? Por onde eu começo a estudar? Tem um monte de coisa, Débora, eu tô me sentindo perdida, né? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que estudar 100%. NR17, tá? NR17 é a nossa norma mãe aqui no Brasil de ergonomia. Então, a gente tem 37 normas do Ministério do Trabalho, tá? Da NR1, normas regulamentadoras da NR1 é a NR37. E a 17 é a norma de ergonomia exclusiva, só tem ergonomia lá dentro e as empresas precisam cumprir com esta norma, tá? Empresas de níveis, todos os níveis, desde 5 funcionários até 2.000 funcionários, tá? Então, essa é a primeira leitura que você tem que fazer, tá? Vai ter alguma coisa um pouco difícil, mas lê mais uma vez, né, que você vai entendendo. Quanto mais você entrar em contato com esse mundo, mais você vai entendendo e você vai percebendo que não é tão difícil assim, tá? Que é fácil, quanto a gente tem que entrar em contato várias vezes, tá? Depois da NR17 vem a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, que também é aqui do Brasil. Então, tem trechos, não precisa ler ela inteira, tá? Tem trechos dela, principalmente o capítulo 5, que fala sobre o conforto no trabalho, ambiente de trabalho, segurança no trabalho, que entra essa parte da ergonomia. Então, se você digitar palavras-chave na CLT, você consegue encontrar. Então, conforto, pausa, descanso, assento. Isso me ajudou quando eu comecei a descobrir a CLT, porque a CLT é gigantesca. Se eu pegar ela para começar a ler do zero, eu fico aí meses, né, lendo. Então, a gente consegue filtrar, né, com as palavras-chave principais da ergonomia, que aí a gente carga, né, carga também tem essa questão, a gente consegue filtrar e estudar a ergonomia dentro da CLT, mas para dar de dica, o capítulo 5 é o maior, assim, pra gente. Tem várias coisas perdidas na CLT, né, em outros lugares,
mas o capítulo 5 é o principal, fala sobre turnos, jornada de trabalho, organização do trabalho, várias coisas relacionadas à ergonomia, tá? Isso, gente, é o feijão com arroz, é o basicão do basicão para você começar. Você vai aprender sobre ergonomia, só que você também já vai aprender sobre as nossas leis, que é o que os nossos clientes têm que cumprir no mínimo, tá? No básico. Aí dentro das NRs que a gente tem, da 1 a 37, as principais que não são exclusivas de ergonomia, mas tem muito de ergonomia dentro delas. A NR1, tá? Que é a primeira geral para todas as empresas, para todos os ramos industriais, a NR1. Depois tem a NR12, que é de máquinas e equipamentos, tá? Depois a NR32 e depois a NR36. A gente, assim, não vou dizer quem tá começando, né? Mas eu que já atuo há 7 anos, eu preciso conhecer de todas as normas, um pouquinho de cada. Por quê? As normas, a maioria delas vão ter ramos de atuação, ramos industriais que elas vão focar. Então, por exemplo, a norma NR36, ela é de frigoríficos. Então, ela vai focar em frigoríficos. A NR32 é para ambientes hospitalares, clínicas. Então, ela foca aqui. Essas são as principais que exigem ergonomia e que falam mais especificamente de ergonomia dentro delas. Mas depois que a gente vai começando a atuar com mais experiência, a gente vai atendendo clientes de diversos ramos, né? Indústria têxtil, indústria automotiva, aí a gente vai alinhando com as outras normas, por isso que depois você pode e deve sim estudar todas, mas eu tô falando para quem tá começando para não dar um nó na cabeça, né? Essas são as principais para quem tá começando e depois, claro, ler todas, entender um pouquinho de cada uma, porque a maioria delas vai focar num ramo industrial e aí você vai poder olhar para o teu cliente e já saber, tem uma norma para esse cliente desse ramo de construção civil, por exemplo, tem uma norma, então vou atender ele com as normas base que eu já tenho, que eu já estudei, e também com a norma específica para ele, entende? Então, é bacana a gente ter essa visão, né? Porque, óbvio, pode ser que tem gente que fale, mas a Débora tá falando para estudar só a 17 e a... Não, a gente vai estudar todas, né, em algum momento, mas para quem tá começando, para não dar um nó na cabeça, essas são as principais, eu diria assim, para ergonomia, tá? Depois você vai aprendendo e estudando as outras também, certo? Além dessas normas, tem algumas específicas de ergonomia que são internacionais. Então, todas essas normas que eu passei para vocês até agora são normas nacionais, normas regulamentadoras aqui do Brasil, tá? Que são riquíssimas de informação e tudo mais. E agora eu vou passar normas internacionais para vocês, tá? Que foram traduzidas, então tem aqui para o Brasil da ABNT, tá? Então tem ABNT NBR ISO 112286, ABNT NBR ISO 112281, 11228, na verdade, a 11228 ela tem a 1, a 2 e a 3 que fala só sobre ergonomia. Ergonomia para manusear carga, ergonomia para puxar e empurrar carrinhos com carga e ergonomia para movimentos repetitivos, tá? Então, a 11226 e a 11228. E também a gente tem normas específicas de mobiliário, tá? Então, como que deve ser uma cadeira de escritório? Como que deve ser uma mesa de escritório? A gente tem a BNT NBR ISO 13966 e 13962, que é de mesa e de cadeira, tá? Tem outras, Débora? Tem, só que se você souber essas que eu te passei, você já abrange, assim, bastante estudo e bastante coisas que você vai ter que analisar dentro da ergonomia, tá? Elas são fáceis, Débora? Elas não são fáceis, assim, que uma criança vai ler e vai entender. Mas, se você reler, é aquele negócio que a gente já comentou, tem que entrar em contato algumas vezes. Quando você entra no primeiro contato, meu Deus, isso é difícil, não vou entender, né? Não tô entendendo. Mas você precisa se dar a chance de entrar mais vezes em contato com elas.
Os meus alunos, eles não têm esse problema, porque eu já automatizei as planilhas, né, das ISOs, e aí eles, se quiser, lê. Se não quiser, não precisa, né? Só aprende lá e aplica. Brincadeiras à parte, quanto mais contato você tiver com as ISOs, a literatura, as normas, mais fácil vai ficando esse entendimento, tá? Não pense que, nossa, a Débora sabe tudo, para ela é fácil, ela sabe decorar as normas, ela sabe decorar os artigos que estão lá dentro. Muito estudo, tá? E para hoje eu poder passar para vocês de forma mais mastigada. Mas não é assim da noite pro dia. Fiquem tranquilos, tá? Mas para quem gosta de estudar como eu, é uma área excelente, né? Porque tem bastante estudo, sim. E isso é importante, né? Porque a gente se sente ativo, né? Se eu trabalhar em algo monótono, que não precisa, que não tem desafios, que não precisa estudar, que não, para mim não funciona. Por isso que a ergonomia me conquistou. Vamos lá. Formas de atuar, tá? Formas de começar a atuar na prática. Então a gente viu quem que pode atuar, como se capacitar, por onde começar a estudar. Agora a gente vai falar de formas de começar, tá, Débora? Tô me capacitando, tô estudando, e quando eu for de fato começar a atuar, para onde que eu atiro, né? Depende do que você quer para sua carreira. Você prefere ser um profissional CLT, carteira assinada? Você prefere ser autônomo, né, prestador de serviços? Você prefere ser consultor independente, ter tua empresa, abrir uma empresa de ergonomia? O que você pretende? Claro, você não precisa decidir isso agora. Hoje eu tenho minha empresa, eu não decidi a hora que eu saí da faculdade ou a hora que eu comecei a atuar. Muito pelo contrário. Quando eu me formei e eu comecei a me capacitar em ergonomia e comecei a estudar, eu nem sonhava, eu nem me passava pela cabeça que eu poderia ter a minha empresa de ergonomia. Então, assim, hoje eu trago para vocês tudo detalhado, com o caminho mais leve, mais limpo. Mas quando eu comecei não tinha ninguém falando sobre isso, mas ninguém mesmo. Então, foi bem difícil e algo que nem passava na minha cabeça. Hoje eu sei, eu ensino para os meus alunos que é fácil, que é simples, sim, não é um bicho de 7 cabeças você abrir uma empresa e ser dono do seu negócio, né, se você quiser. Mas vamos por partes. Você pode ser contratado CLT de uma empresa, geralmente de uma grande empresa, né, de variados ramos, frigorífico, hospitais, indústria têxtil, marcenarias, né, que mais? Automotivas, automobilísticas. Você pode ser contratado de uma grande empresa, tá, para você ser CLT ergonomista, trabalhar com ergonomia dentro dessa empresa. Então, você vai ficar lá, a tua carga horária, todos os dias nessa empresa, tá? Carteira assinada. Existe bastante vagas assim, tá? Para atuar com ergonomia, bastante mesmo. No Brasil inteiro também, se você estiver disposto a viajar, tem muita vaga, tá? Quais são as vantagens, né? Primeiro, você tem ali aquela estabilidade financeira, você sabe todo mês quanto você vai ganhar, ok. E a segunda vantagem é que você vira praticamente um especialista naquele ramo, né? Porque imagina, eu tenho alunas, uma aluna que eu lembro bem que ela tá há 9 anos na mesma empresa atuando com ergonomia. Então pensa, ela é especialista naquele ramo da empresa que ela atua, né? O que você perguntar de maquinário, de atividade, de grau de risco, de quais os riscos principais que tem, ela sabe de cor e salteado, assim, né? Então você vira especialista naquilo. Esses são os pontos positivos, né? Quais são os pontos negativos, digamos assim? Isso eu tô falando para quem tá começando poder pensar, né, e já direcionar um olhar. Primeiro, né, você pode não ter um crescimento muito grande. Existem empresas que têm níveis e você vai crescendo? Tem, mas nem todas. Então, o teu crescimento pode ser limitado, tá? E a outra desvantagem, que vai o oposto da vantagem, é que você não conhece outras atividades, outros ramos de empresa para você expandir a sua mente na ergonomia. Mas assim, para uns isso é desvantagem, para outros é vantagem. Então, isso eu tô abrindo os olhos de vocês, tá? Para quem quer começar a atuar. Vamos lá.
A segunda forma é você ser CLT de empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, empresas de ergonomia. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu posso contratar CLT, um ergonomista, um profissional de ergonomia para trabalhar comigo com os meus clientes, porque eu cresci, né? Minha empresa cresceu. Então, você também pode ser CLT de empresas assim. As mesmas vantagens do CLT, né, de ter uma estabilidade, um salário fixo, né, sem surpresas. E também uma vantagem é que você pode talvez conhecer várias empresas, né? Então expandir, crescer o teu conhecimento, né, na ergonomia, porque geralmente quando é contratado assim de empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, fisioterapia do trabalho e tudo mais, você consegue atender alguns, né, vários clientes ali dessa empresa, não um só, então você acaba crescendo, né? Então, assim, talvez um malefício, uma desvantagem, perdão, seria também talvez um nível de crescimento limitado, né? Você consegue crescer até aqui nessa empresa e depois não mais, né? Isso a gente vê eventualmente acontecer, por isso que eu tô compartilhando com vocês. Mas para algumas pessoas não tem problema nenhum. Não, eu tô ganhando bem, esse salário me satisfaz, o emprego é maravilhoso, né? Não preciso mais que isso. Então, cada um tem um perfil mesmo, tá? Terceira forma de começar, de atuar, é você ser prestador de serviços ou autônomo, né? Para essas empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, fisioterapia do trabalho, empresas de ergonomia, de qualidade de vida no trabalho, porque às vezes, por exemplo, eu sou engenheira ambiental, eu abro uma empresa de engenharia ambiental e eu tenho vários clientes, várias empresas que eu atendo, mas eu ainda não forneço serviço de ergonomia. O que eu faço? Eu posso contratar um profissional autônomo para atender os meus próprios clientes que eu já tenho ou novos que vão surgir com ergonomia, né? Então, você pode ser prestador, você pode ser autônomo de uma empresa, de várias empresas, e você também consegue, como autônomo, atender diretamente ao cliente, algumas empresas que precisam da ergonomia. Não são todas, porque a maioria exige nota fiscal, que é a última modalidade de como começar a atuar que a gente vai conversar. Mas algumas aceitam recibo de profissional autônomo, né, que é o RPA. A gente pode falar mais sobre isso numa próxima live. Então, você pode, como autônomo, tanto atender, ser prestador terceiro, né, dessas empresas de medicina ocupacional, segurança do trabalho, engenharia ambiental, ergonomia, fisioterapia do trabalho, ou diretamente com as empresas também, só que um pouquinho mais limitado. Quando você é autônomo e presta serviço para uma empresa que fechou o contrato com esse cliente, né, que tem ali uma mediadora, essa empresa que vai emitir a nota fiscal para o cliente, então você não tem esse problema, né? Você não precisa emitir essa nota para o cliente final, tá? E a última forma de atuar, que é a forma que eu atuo hoje, é abrindo a sua própria empresa, sendo consultor, né? Tendo o seu próprio negócio de ergonomia. E muitas pessoas pensam que para isso é muito difícil, que exige muito dinheiro, muito investimento, que você precisa ter uma sala comercial gigante, um monte de funcionário. Nada disso. Eu comecei do meu quarto, literalmente, porque onde eu morava, quando eu comecei, não tinha nem sala, cozinha ou um segundo quarto, né? Era uma kitnet, então eu comecei literalmente do meu quarto. A abrir minha empresa de home office no meu próprio quarto e comecei a prospectar os clientes e atender meus próprios clientes, né? E já tive lá, o meu primeiro contrato de análise ergonômica do trabalho foi de R$10.000, atendendo do meu quarto, só com o meu computador e com a internet, né? O que eu quero mostrar para vocês? Que você não precisa de muito para ser consultor e abrir sua empresa, né, de ergonomia. Muitas pessoas pensam isso. Quais são as vantagens, né, de você ter seu próprio negócio de ergonomia? Primeiro, você é dono do seu nariz, né? Você trabalha com o cliente que você quer, no horário que você quer, claro, sempre alinhando com o que o cliente pode e precisa, né? A gente também tem que abrir, não pode ser muito fechado, mas você tem total liberdade, né, para isso.
Você pode cobrar quanto você acha justo pelo seu serviço. Você tem o poder de negociação sobre o cliente, diferente de quando você é autônomo, que você só recebe os trabalhos. Você não tem o poder de negociação com o cliente. Se você tem a sua empresa, o seu negócio, você tem esse poder de negociação, né? Que é bem interessante, inclusive. Que mais? Você ganha integralmente, né? Porque o autônomo, ele vai ganhar comissão sobre os trabalhos. Você, com o cliente diretamente, você ganha valor integral. Você pode até fazer um valor melhor para o cliente, porque o valor é todo seu, né? E também a vantagem de abrir um negócio de ergonomia é que você vai ter o teu CNPJ, você vai emitir notas fiscais e você pode se encaixar ali num percentual de imposto melhor, muito melhor do que como pessoa física, como autônomo. Então, lembra que eu falei que algumas empresas fecham diretamente com profissionais autônomos serviços de ergonomia, só que nem todas conseguem, porque exige nota fiscal, mas as que não exigem, você vai emitir um recibo de prestação de serviços, né, do profissional autônomo, e o imposto é um pouquinho alto, então tem que, né, na hora de fazer o orçamento dos serviços de ergonomia, tem que tomar um pouco de cautela. E quando você tem a sua empresa, o CNPJ, com uma boa conversa com o seu contador ou com uma orientação, né, de quem já abriu a empresa, você consegue encaixar ali no imposto bem baixinho e você tem um lucro maior sobre os serviços, além de ganhar integral. Quais são as vantagens do autônomo? Que eu esqueci de falar, né? Eu pulei essa parte. As vantagens do autônomo, uma delas é não ter essa dor de cabeça, essa burocracia de nota fiscal, de prospecção de clientes e tal. Eu sou suspeita a falar porque eu adoro, né, ser empresária, ser empreendedora. Eu não me chamo de empresária, eu me chamo de empreendedora. Eu adoro, então, essa loucurinha do dia a dia. Eu sou fã, eu sou suspeita a falar. Tem gente que gosta mais de tranquilidade, né? Estou aqui, sou prestadora de serviço, sou autônoma, as empresas só me trazem o cliente já prontinho. Eu sei que eu ganho menos do que eu poderia se fosse diretamente comigo, mas eu tô aqui sossegada, né? Não preciso prospectar clientes, emitir nota fiscal. Então, não existe certo e errado, gente. Cada um tem um perfil. E graças a Deus, né? Que todo mundo é diferente. Imagina se fosse todo mundo igual, todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Seria muito chato. E tem todas essas infinitas possibilidades de se atuar com ergonomia. Como começar, né? Débora, como que você começou? É engraçado, eu passei por todas as fases. Eu fui CLT, eu fui autônoma, prestadora de serviços com outras empresas, né, de medicina ocupacional, segurança do trabalho, e depois abri minha empresa. Então, talvez seja interessante também esses degraus, né? Subir ali, conhecer todas as formas para você escolher qual que você prefere, né? Então, primeiro eu fui CLT de uma empresa, depois eu fui prestadora para empresas de segurança do trabalho e medicina ocupacional, ganhando porcentagem em comissões, e depois eu abri minha própria empresa. Depois que eu abri minha empresa, eu vi que os ganhos, né, são muito maiores quando você abre seu próprio negócio, né? Tem poder de negociação, você cobra o quanto você acha justo, 100% é seu, né? Não é comissionado, é seu mesmo. Mas assim, aquele negócio, tudo no seu tempo, cada um no seu perfil, né? Cada um como se identifica mais. Se puder conhecer várias formas, melhor ainda para você conseguir se identificar mais com qual você gosta mais, né? Para daí seguir. Mas conheço muitas pessoas que de cara já abrem negócio, de cara já empreendem. Conheço muitas pessoas que ficam de CLT toda uma vida numa mesma empresa, também acho lindo. Não existe certo e errado, existe o que você prefere para você, né? O que eu me identifico mais, o que eu me sinto mais confortável, mais seguro, ou não, eu quero ser mais ousado, gosto de aventuras, né? Que empreender são aventuras e eu adoro. Certo, gente? Essas são as formas de atuar. Como que eu posso começar? E para fechar, vou falar sobre os serviços, tá? Que eu sei que muitos profissionais têm dúvida quando estão começando na ergonomia. Ai, que serviço que eu preciso começar e ter no meu portfólio, que seria mandatório, digamos assim, para os clientes, né? De forma inicial.
Então, eu separei em 3 graus, tá? Eu separei o grau iniciante, o grau intermediário e o grau mais complexo, né? Que seria o avançado, tá? De serviços. Por que isso, Débora? Porque quando eu tô começando e tô aprendendo e tô estudando e me aprimorando, eu consigo ofertar, né, esses serviços XYZ. Conforme eu vou me capacitando mais, tendo mais experiência, entendendo mais da ergonomia, eu posso começar a oferecer novos serviços. E quando eu tô mais avançado, eu posso fornecer serviços mais avançados também. Avançados no quê? No nível de complexidade, no nível de segurança que você tem que passar no trabalho, no nível de assertividade do que você precisa fazer. Então, assim, eu vou passar essas graduações. Não que o nível iniciante você precisa saber... assisti a live da Débora aqui, já tô trabalhando, por exemplo, entendeu? Não é isso que eu quero dizer. E sim que é o básico de portfólio de serviços que você precisa entrar no mercado, digamos, sabendo fazer, né? Ou se capacitando, mas com uma segurança ali para fazer. E depois, conforme você vai evoluindo, você pode sim e deve acrescentar mais serviços se você achar que for necessário, que está preparado, que é pertinente, que tem demanda na sua região. Isso é o mais importante, né? Porque não adianta eu ser preparado, eu gostar e na minha região não tiver demanda. Então tem que fazer essa análise também. Para fechar o conteúdo, e aí eu abro as perguntas, vamos falar dos serviços então. Vamos lá. Iniciante, entrei no mercado de trabalho, quais os serviços básicos, né, para colocar no meu portfólio? Análise ergonômica do trabalho, treinamento de ergonomia e palestra de ergonomia, tá? E aí tem um quarto serviço, e eu diria um quinto serviço também, que serão aprovados no próximo ano, que seria análise preliminar ergonômica, que se for aprovada a NR17 nova, do jeito que ela estava na proposta de texto, vai ter essa análise preliminar ergonômica. E aí a gente está estudando, aprendendo, elaborando todos juntos, não existe nenhum expert nisso, especialista, porque acabou de ser publicado, né? Eu já fazia uma análise preliminar, os meus alunos sabem, a gente já faz uma análise preliminar antes da ET, né? Que ela tá dentro da ET, mas é a primeira etapa. Mas muitas pessoas não faziam, então é algo novo que todo mundo está estudando e aprimorando. E o segundo serviço seria o inventário de riscos para a NR1, né? Que vai ser aprovada vai entrar em vigor lá em outubro de 2021. Acho que vocês viram que foi prorrogado, né? Estava para março, agora ficou para outubro, tá? Junto com as normas lá que estavam para serem atualizadas, que eu sempre vou atualizando vocês aqui, né? Então não se sintam perdidos. E aí, dentro disso tudo, tem a gestão de ergonomia, né? Que é um serviço que, por exemplo, se você fez uma análise ergonômica bem feita para o teu cliente, apresentou um plano de gestão, né, das situações de ergonomia, das melhorias, ele vai assumir com você ali por algum tempo uma consultoria sua para você aplicar aquelas ações de ergonomia, aquelas ações ergonômicas, fazer rodar aquele plano de ação. Então, você fez análise ergonômica, detectou riscos ergonômicos, o que você precisa fazer? Sugestões de melhoria para reduzir ou eliminar aqueles riscos ergonômicos. E essas sugestões nem sempre o cliente consegue ou se sente seguro em fazer sozinho, né? Precisa do profissional junto. E aí entra a gestão de ergonomia, tá? Que a NR1 nova também pede muito sobre isso, né? A gestão dos riscos. Então, esses são os serviços de base, né? Da categoria iniciante. Abrir as portas, né? Todo o mercado de trabalho, seja como consultor, como autônomo, como CLT, como CNPJ, serviços iniciais, básicos, para você, né, poder atender ali o teu cliente nas necessidades básicas dele. Aí, qual seria o nível ali intermediário de serviços? Então, já estou mais capacitada, já aprendi mais, já atendi alguns clientes, já tenho uma prática, já tenho uma experiência, né? O que você pode ofertar além disso? Ergonomia para projetos, tá? Ergonomia de projetos. Então,
tem um posto novo de trabalho e aquela empresa quer que eu vá lá para fazer esse posto novo junto do projeto de arquitetura, de engenharia, já com olhar ergonômico. Para isso precisa um pouquinho mais de experiência, porque muitas vezes a gente vai fazer uma engenharia reversa de tudo aquilo que a gente já aprendeu de ergonomia. Então eu sei que isso aqui é um risco ergonômico. Então como que eu faço para isso não existir lá naquele projeto de ergonomia? Não que um iniciante não consiga de forma alguma, mas é necessário ter um pouquinho mais dessa percepção de como fazer essa engenharia reversa. Então, aplicar ergonomia aqui no nível de projetos, para já sair um posto de trabalho, um mobiliário, um equipamento show de bola ergonômico, né? Que não vai dar problemas para o meu trabalhador, que vai estar lá, depois que isso começar a rodar, 8, 9 horas por dia, entendeu? E também assistência técnica para perícias trabalhistas, né? Perícias judiciais. Então, você também precisa ter um pouquinho mais ali de conhecimento, de prática, porque você vai estar dentro de um processo judicial, então é um pouquinho mais sério, né? Já está ali numa esfera trabalhista, né? Então, você precisa ter um pouco mais de segurança para dizer aquilo, para defender a empresa ou para defender o cliente, porque se o assistente técnico não tiver essa segurança, pode prejudicar muito o processo, por isso que seria um nível intermediário, pelo menos ali, tá? E o nível avançado seria a perícia ergonômica, né? Que aí é um pouquinho mais, você precisa de um pouquinho mais de segurança, porque você vai auxiliar o juiz da vara do trabalho a tomar uma decisão sobre um processo trabalhista, de uma doença, de um acidente e tudo mais. Então, é uma responsabilidade maior, por isso que eu coloquei no nível ali avançado, né? E não é obrigatório fazer, por exemplo, eu não faço esse trabalho, né? Na minha empresa, eu tenho pessoas que fazem para mim, quando surge essa demanda de trabalho, porque eu preferi me capacitar e nichar na análise ergonômica do trabalho, que é antes, né? Se eu tenho uma análise ergonômica, se eu tenho uma gestão, não vai chegar num nível de processo trabalhista, de doença do trabalho, né? Se tudo estiver funcionando, e eu gosto de atuar nessa esfera, mas tem pessoas que trabalham e amam trabalhar com perícia ergonômica, mas também é um pouquinho mais avançado, né? Porque você precisa ter uma segurança muito forte para bater o martelo, porque vai auxiliar muito o juiz em uma decisão judicial, né? E como eu vi que a Adi tá na live, minha parceira, minha aluna de Joinville, na última aula que a gente teve ao vivo do treinamento de passo a passo de AET, ela compartilhou, né, que a empresa ia ser condenada com uma causa de 400 e poucos mil reais, e a Adi, né, fez lá assistência técnica para a empresa. E então pensa, 400 e poucos mil reais numa ação trabalhista. Tanto o perito quanto o assistente, mas principalmente o perito, ele tem que ter um nível de conhecimento bem mais profundo, uma assertividade mais profunda, porque dependendo pode falir uma empresa, né? Então, por isso que eu coloquei ali no nível mais avançado, que não é impossível, né? Então, e como eu, por exemplo, você pode também, como eu, né, fazer como eu, não atuar com isso. Ficar na parte de prevenção, na parte de qualidade de vida no trabalho, de gestão de ergonomia nas empresas, como você pode atender das duas formas, o antes e o depois, né? O com ergonomia e o sem ergonomia, que quando geralmente tem uma doença do trabalho, é porque faltou ergonomia nesse setor, nesse cliente, certo? Gente, do conteúdo da live era isso, então a gente viu quem pode atuar, como se capacitar, por onde estudar, como começar, quais áreas eu posso, né, atuar, como eu posso atuar e os principais serviços. A Cris perguntou lá atrás as normas, né? Eu vou repetir. Vamos lá. Normas essenciais para estudar na ergonomia, para quem quer atuar com ergonomia. NR17, CLT, NR32, N de navio, tá? NR36, NR12, tá?
Essas são as normas nacionais que a gente tem, que as empresas precisam cumprir, tá? Cada uma no seu ramo de atuação, mas precisa. E as normas internacionais são 11226 e 11228, tá? A 11226 fala sobre posturas, a 11228 fala sobre manuseio de carga, puxar e empurrar cargas e movimentos repetitivos de membros superiores, tá? E para fechar, as duas que são de mobiliários, tá? A BNTN, as NBRs, tá? 13966 e 13962, tá? Essas são as básicas. A gente tem mais uma infinidade de normas que sim, eu recomendo vocês estudarem, tá? Mas para começar essas, porque não adianta eu falar, estuda as 37, vocês não vão nem começar, né? Sabendo essas, vocês já estão com um caminho andado muito importante. Livros, qual você indicaria que auxilia? Vamos lá. O primeiro, assim, que é o mais gostosinho de ler, que é bem fácil de entender, que é pequeno, então você consegue ler ele em uma semana, nem tem gente que lê em um dia, né? É Ergonomia Prática, do Jean Du. Quem é meu aluno aí, escreve pro pessoal, ajuda a gente aí. Ergonomia Prática, do Jean Du. É um livro baratinho, simples de entender, curtinho, que te dá uma noção global, assim, tá? E aí, um segundo bem bacana para você começar a se aprofundar mais, o Manual de Ergonomia do Grande Jean. Vai lá, meus alunos, escrevem aí. Quem é aluno do MDD, tem várias referências lá no curso, vocês já sabem, me ajudem aí. Tem vários, tá, gente? Mas assim, é aquele negócio, não adianta eu passar pra vocês trocentos, porque eu sei que vocês não vão ler todos. Então, pra começar esses, depois... Ah, Débora, eu preciso de um livro pra esse tema. Aí eu vou te indicar um específico pra isso. Mas pra quem tá começando, que a live é específica pra quem tá começando... Esses dois maravilhosos. E o ergonomia, manual de ergonomia do Grande Jean, ele é bem grande, então você já vai ter um trabalhão lá. AET com e sem ferramentas. Isso eu não vou responder, sabe por quê? Eu vou dar spoiler do workshop. A tua pergunta tá lá no workshop, que vai começar segunda-feira. No workshop Semana da ET. Eu vou falar tudo sobre ferramentas ergonômicas lá. É obrigatório, não é? Quando usar, qual usar, por que usar, o que a ferramenta faz, quais eu utilizo. Então, essa eu vou... Cris, me perdoe, mas eu vou te ver no workshop. Eu acho que essa é a aula de quarta ou sexta, não tô lembrando aqui agora. Então, vai lá, segura que já vai ser respondido, não vou dar muito spoiler, daí vocês não vão pro workshop depois. Manual de Ergonomia de Grande Jean, é grande com D mudo, Jean depois, com J, acho que é J, tá? Horário do workshop, segunda, quarta e sexta às 10 da manhã, mas se você não puder assistir na hora que as aulas são liberadas, você pode assistir até domingo, tá? Domingo ele sai fora do ar e não tem choro, porque é automático, tá? Vai conferir isso, a gente se vê no workshop lá, Cris. Aí você vai comentar lá embaixo, você respondeu minha dúvida nessa aula aqui, tá bom? Obrigada, Nádia. Obrigada pela troca, você é simpática, clara e objetiva. Obrigada. Engenheiro de segurança pode realizar análise ergonômica? Sem dúvidas, tá? Sem dúvidas. Inclusive, até tem uma nota técnica aqui do Ministério do Trabalho que fala, né, sobre isso. Então, que fala com todas as letras, né, que o engenheiro de segurança do trabalho pode fazer, tá? A Ana mandou, biomecanicamente falando, não. Mas, Ana, se isso fosse verdade, nós fisioterapeutas não poderíamos fazer uma análise ergonômica ambientalmente falando, porque a gente não domina da parte ambiental, né? A gente nunca nem viu isso na fisioterapia. Então, todo mundo pode, desde que você se capacite e busque o que te faltou na tua graduação. Então, para o engenheiro, faltou a biomecânica, lógico, eles vão ensinar a biomecânica do corpo humano na engenharia de segurança? Não vão, nem devem,
né? Mas o engenheiro, ele vai se capacitar no que falta para ele, né? Análise biomecânica, análise psicossocial e cognitiva. O fisioterapeuta, o que falta para ele? Análise ambiental, né? Falta muito. A gente vai fazer o que? Vai se capacitar mais nisso. Então, a gente vai buscando, né, o que faltou na nossa graduação, na nossa pós, na nossa vida, né? Porque tem coisa da ergonomia que a gente nunca viu em lugar nenhum. Débora, eu posso atuar na fisioterapia como engenheira? Não, tá? Serviços do fisioterapeuta é só o fisioterapeuta que pode atuar. Como engenheira, você não pode atuar na fisioterapia. Como engenheira, você pode fazer análise ergonômica do trabalho, por exemplo, treinamentos de ergonomia, que não é exclusivo do fisioterapeuta nem do engenheiro, né? É multidisciplinar. Então, você não pode invadir a área da fisioterapia, tá? Só se você for engenheira e fisioterapeuta, tá? Obrigada, Thaís. Aí no Brasil tem lei específica para ergonomia no trabalho? Tem! United Safety Net, que legal! Tem sim, a NR17, tá? Não sei se você vai entender o que eu estou falando, mas tem sim. Norma regulamentadora 17. Sou formada em SST, posso promover palestras sobre ergonomia? Pode, tá? Desde que você detenha o conhecimento, né? Você saiba o que você está falando. Se for, né, de forma genuína, obviamente, pode sim, tá? Pode ser que alguém te exija alguma coisa e você não possa por isso, né? Ah, eu exijo que tenha isso. Aí você não vai ter, mas de forma geral, sim, não tem problema você fazer palestras, tá? Posso atuar na área intermediária como arquiteta? Área intermediária, sim, você pode. Você é arquiteta, agora eu vi sua perguntinha. Você é arquiteta, você tem nível superior, graduação de nível superior. Então, você pode se capacitar com ergonomia e atuar em qualquer área da ergonomia, tá? Até mesmo em perícia, se você for nomeada, que aí depende do juiz, tá? Não é eu que vou falar, você vai ser nomeada, mas você pode sim, tá? Tranquilamente, é só se capacitar em ergonomia e atuar. Você é engenheira também, perfeito, tá? Pode sim. Gente, então é isso. Obrigada, tá? Pela presença de vocês. A gente se vê na live de amanhã, às 5 horas de novo. E, tá? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até amanhã.